Vamos nessa. A gente vai dar uma adiantada nas correções dos exercícios para a gente ver se a gente já começa no próximo encontro. Ver se a gente já começa no próximo livro. Aí vamos trabalhar ainda para isso, né? Cadê? Aqui, pronto. Vamos lá. Então, gente, para todos, bom dia. Para aqueles que eu não tinha cumprimentado ainda, né? A gente vai retomar as nossas correções. Hoje a gente vai falar sobre o adjetivo. Semana passada a gente corrigiu os exercícios referentes ao conteúdo dos substantivos, né? Só que hoje a gente vai partir para a correção dos exercícios do adjetivo. Opa, pegou não? Compartilhamento interrompido inesperadamente. Em outubro. Ok. Bom, minha gente. Então tá aí, nós temos. Vocês abram. Quem tiver com o livro, quem quiser acompanhar com o livro, a página é a página 47. Tá certo? A gente vai responder os exercícios equivalentes ao conteúdo do. De novo. Qual a página, professor? 47. Obrigado. Pará. Que porra é isso? Só um minutinho, gente, eu corrigi aqui uma falhazinha. E... Eu tenho isso hoje, hein? Vamos ver se agora vai.
Pronto, voltando aqui, galera. Agora eu acho que vai. Então, vejam. A gente vai começar a corrigir esses exercícios equivalentes referente aos adjetivos. Vale lembrar rapidamente que adjetivo é a classe gramatical que auxilia o substantivo caracterizando, determinando melhor, tá certo? E especificamente sobre duas óticas, né? Nós temos dois tipos de adjetivos, que são os adjetivos restritivos e os explicativos. Isso dá uma margem para uma discussão grande da sintaxe que vocês vão ver no segundo ano, tá certo? Então, o fato de serem adjetivo restritivo e explicativo é porque o restritivo ele restringe a ideia do substantivo, ou seja, particulariza a informação relativa ao ser, né? Enquanto que o adjetivo explicativo ele continua generalizando, ele é o mais, digamos assim, ele não interfere diretamente no discurso do substantivo, não altera, na verdade. Ele apenas explica, justifica, tá bom? Então, dessa forma, Vixe, Maria, hoje vai ser bronca, viu? Dessa forma, o adjetivo restritivo, ele interfere, enquanto que o explicativo não faz isso, tá bom? Então, é bem por aí. Vamos aos exercícios. Ixi, toda vez que eu for admitir aqui, tá moído, hein? Tá bronca. Vamos lá, primeira questão, né? Sobre os adjetivos. Se liga aí. Há notícias que são de interesse público e há notícias que são de interesse do público. Então, ó, nós já temos uma discussãozinha rápida aqui, ó, né? Há notícias que são de interesse público, né? E há notícias que são de interesse do público. Então, nós já temos uma diferença básica, tá certo? De acordo com o uso desta expressão, tá certo? Interesse público. Epa, tô fazendo aqui. Interesse público, certo? E interesse do público. Então, a discussão vai girar em torno dessas duas expressões, tá certo? Então, vamos lá. Se a celebridade X está saindo com um ator Y, olha, isso não tem nenhum interesse público. Mas, dependendo de quem sejam X e Y, é de enorme interesse do público. Ou de um certo público, numeroso, pelo menos. As decisões do Banco Central para conter a inflação têm óbvio interesse público, tá? Mas quase não despertam interesse a não ser dos entendidos. O jornalismo transita entre essas duas exigências, desafiando a atender às demandas de uma sociedade, ao mesmo tempo massificada e segmentada, de um leitor que gravita cada vez mais apenas em torno de seus interesses particulares. Então, a gente já viu que há uma discussão que possivelmente a questão vai tratar de uma discussão relativa ao uso dessa expressão, interesse público e interesse do público. Então, vamos lá. Se liga aqui. A palavra público é empregada no texto, ora como substantivo, ora como adjetivo.
A gente viu isso, tá? Interesse público e interesse do público. Exemplifique cada um desses empregos com passagens do próprio texto. Apresente o critério que você utilizou para fazer essa distinção. Isso aqui é fácil, eu nem vou cobrir a resposta para vocês, tá certo? Porque se a gente parar para pensar, voltando aqui ao texto, por exemplo, ó, nós temos, ó, interesse público. Quando a gente tem interesse público, público aparece sem determinação aqui, ó, tá bom? Não há determinação nenhuma. Então isso quer dizer o seguinte, que ele está caracterizando este interesse, tá certo? Está caracterizando, tá bom? Então, público aqui funciona como adjetivo, tá certo? Funciona como adjetivo. Na mesma construção, nós temos notícias que são interesse do público. Então, observe vocês que há uma determinação por parte da preposição, tá certo? Ó, há uma determinação por parte de uma preposição. Tá aqui, ó, um ozinho, tá certo? Interesse do público. Então, nós temos de mais o, do. Então, nesse caso aqui, nós temos, eu vou anotar aqui do lado, do público. Pois não, Ítalo? Pode falar, Ítalo. Beleza, aí você avisa ele que assista a aula. Mais tarde eu vou postar no canal, ele assiste pelo canal, tá certo? Bom, voltando aqui, galera, ó, presta atenção. Enquanto que o público lá, nós temos função de adjetivo, quando nós temos do público, quando nós temos aqui, ó, do público, nós temos este dó, temos a junção da preposição de mais o, que dá igual a dó. Então, este ozinho aqui que se junta, funciona como artigo, tá? Sendo assim, esse artigo ele vai determinar o substantivo de modo preciso, tá bom? Então, dessa forma, nesta locução adjetiva, que isso representa uma locução adjetiva, tá certo? Nós temos como núcleo público que funciona como substantivo, tá bom? Então, este é o papel de público nesta construção, tá certo? Na anterior, ele remete diretamente ao adjetivo interesse, tá certo? Caracterizando o adjetivo interesse como interesse público, tá certo? A expressão do público, neste segundo caso, a expressão do público, tá certo? Aqui, ó, toda esta expressão tem valor adjetivo. Ela caracteriza interesse, que tem um papel substantivo aqui na situação, tá bom? Então, a expressão assume valor adjetivo e não a palavra público, tá bom? Embora ela seja núcleo desse sintagma preposicional, tá certo? Mas ela faz parte de uma construção já de um sintagma nominal, tá bom? E sendo assim um sintagma nominal, o papel desse público tem que ser substantivo, porque todo núcleo de um sintagma nominal é um substantivo, tá bom? Então, na expressão do público, público é substantivo. Na expressão interesse público, público é adjetivo. Na questão, nós temos aqui o seguinte, ó. Aí ele vai dar uma justificativa, tá certo? Maite ou alguém aí que... Maite não está hoje, né? Bom, então outra pessoa tira o print aí para depois passar entre vocês. Então, olha só, ó. A palavra público aparece no texto ora como substantivo, ora como adjetivo, que foi a afirmação feita lá em cima, né? Em interesse público, como eu disse, ó, público é adjetivo, pois qualifica o interesse, tá certo? Público é substantivo em interesse do público, tá bom? E em certo público, um certo público, que a gente não se deu conta dessa expressão lá em cima, certo? Sendo nesses casos acompanhado de um artigo O ou de um artigo 1. Isso aqui é de fundamental importância. Por exemplo, o 1 aqui nesta expressão, tá certo? Ele determina público de modo
vago, tá certo? Então, nós temos o que chamamos de artigo indefinido, tá certo? Artigo indefinido. E o O que determina interesse do interesse público, como nós já vimos antes, este Ozinho aqui funciona como artigo definido, determina o substantivo de modo preciso, tá bom? Então, é assim que funciona, ok? Então, fica ligado aí. Tá? Vê o direcionamento do que o artigo vai dar quando houver esse posicionamento em relação ao substantivo, tá certo? Então, só ficar antenado nisso. Tem uma expressão que você tem dúvida sobre a função de um termo, se ele é substantivo ou adjetivo, vê o papel do artigo, que o artigo determina o substantivo, vê a quem se destina essa determinação, tá? Então, tenham esse cuidado, tá bom? Se não há artigo, aí você vai ver a preponderância do termo substantivo no sintagma. De quem verdadeiramente está falando? Está falando do público, então, público é substantivo, tá certo? Então, só ficar antenado nisso. Letra B. Qual é, no texto, a diferença entre o que é chamado de interesse público e o que é chamado de interesse do público? E aí, galera, qual é a diferença entre eles? Quero ouvi-los. Em um é mais generalizado, porque é de interesse público, interesse de todo mundo. E interesse do público é mais específico para aquele público. Ok. É justamente isso. Olha o papel do artigo como é importante aí no sentido. Quando você diz interesse público, eu tenho uma informação genérica. Público, qualquer que seja. Tá certo? É generalizado. Então, vê que o papel do artigo é delimitar a informação do substantivo. Assim como o adjetivo é restritivo também. Então, vê aqui, interesse público generalizado, interesse do público, o público, aquele público específico. Então, já começa com uma especificidade. Então, é justamente isso, viu, Ítalo? Segue essa linha aí. Então, é possível entender... é possível entender interesse público sem a Licença, preposição. professor. Pois não? Miguel pediu para aceitar ele conseguiu resolver. Aqui não chegou a notificação de que ele está na área de... Deixa eu só dar uma olhada aqui, viu? É Humana Macedo. Ele é irmã de Almana, né? Irmão de Almana? É. Ah, então tudo bem. Isso mesmo. Então, isso. Esse Zoom hoje tá com capeta, viu? E com calma. Bom, então vamos lá. Então se liga aqui, voltando aqui rapidamente. É possível entender interesse público como algo relacionado com o que atinge, vejam bem, com o que atinge todos da sociedade. Tá certo? Então é aquela generalização da qual Ítalo falou, tá certo? Fala sobre todos os públicos, não há um público específico. Quando a gente diz interesse do público, tá certo? Então a gente chama atenção para este artigo aqui, como ser de interesse de um determinado público. Não é de todos da sociedade, é de um público
específico, tá certo? Interesse do público, daquele público que segue aqueles ideais, que seguem aquele padrão, tá bom? Então, é basicamente isso. A presença do artigo é determinante justamente para criar essa delimitação, tá certo? Criar esta delimitação, tá bom? Então, voltando aqui, ó. Questão 2. Assinale a alternativa que contém na sequência em que aparecem os adjetivos correspondentes aos seguintes seres. Então, vocês têm aí alguns seres e tem alguns adjetivos que correspondam a ele, tá certo? Então, esses adjetivos são adjetivos que têm o mesmo valor, digamos assim, tá certo? O mesmo valor, tá certo? É aquela coisa do adjetivo correspondente de determinados termos aos quais a gente tem, digamos assim, pouco uso para eles, como cobre, como está aí, ó, pele, braço, bode, cobra, prata, são substantivos, tá certo? Mas só que esses substantivos, eles têm alguns adjetivos, digamos assim, que não que o caracterize, mas que traduz a mesma ideia, tá certo? Aquilo que é de origem, questão do primitivo e do derivado. Nós temos adjetivos que se originam nestes substantivos, tá certo? Então, aquilo que é que vem de cobre, de pele, de braço, de bode, de cabra, de cobra e de prata, tá certo? Qual é, na verdade, o item aí que tem os adjetivos que correspondem a esses seres? E aí, galera? Se vocês não conhecem todos eles, vão para aqueles que vocês conhecem. Por exemplo, para a gente anular algumas. Nós temos aqui, ó, bode. A gente já sabe que é do mundo caprino, não é isso? Então, caprino nós temos na letra C e na letra D, por exemplo. Então, ó, letra A, condena. Letra B, nós temos a resposta. Letra C, condena. Letra D, condena. Letra E, condena. Vamos lá. Então, vamos ver. Ó. De cobre é cúprico, é incomum para o nosso uso, tá certo? Então, nós temos um adjetivo aqui que tem sua origem na palavra cobre. Epidérmico, isso aqui é fácil, não é isso? Pele. Braquial, de braço. Quem gosta muito de biologia, né? Em biologia eles trabalham muito com esses termos, tá certo? E sino, relacionado a bode, tá certo? Pode ser utilizado caprino também, tá certo? Caprino, tá bom? Que vem a questão de cabra, tal, essas coisas todas, tá entendendo? É só uma diferença entre masculino e feminino, mas pode ser utilizado de cabra, ok? Miguel tinha marcado dedo, foi, Miguel? Bom, então vamos lá. Só para terminar aqui, ó. De cobra, nós temos columbrino, tá bom? E de prata, nós temos argentino. Então, argentino de prata. Curioso, esse não lembrava disso aqui, do argentino. Então, veja que nós temos aí adjetivos que são correspondentes a esses termos, que são termos substantivos. Esses adjetivos são utilizados muito em linguagem, como é que se diz? Linguagem técnica, tá certo? Biologia usa muito essas construções, tá bom? Biologia usa muito essas construções aí. Então, ó, anotem aqui, só para vocês terem noção de onde é que surge esses adjetivos. Óbvio que é das locuções adjetivas. Então, nós temos as locuções adjetivas, ó, de cobre, de pele, de braço, de bode, de cobra e de prata, tá certo? Então, vejam vocês, né? Vejam vocês que vocês têm
todos os adjetivos correspondentes, tá certo? Todos os adjetivos correspondentes a essas locuções adjetivas. Todas as locuções adjetivas têm adjetivo correspondente, professor? Não, não. Nem todas elas, tá bom? Algumas delas, tá certo? Tem. Outras não. As mais comuns, tá certo? Aquelas que a gente utiliza no cotidiano, geralmente tem. Por exemplo, água da chuva, águas pluviais, água dos rios, águas fluviais, tá certo? Armamento de guerra, armamento bélico, tá bom? Então, mas vale lembrar o seguinte, esses adjetivos correspondentes, eles, na verdade, acabam sendo de difícil acesso. A maioria deles a gente nem conhece a significação direito. Por quê? Porque a gente não usa no cotidiano. A gente prefere a expressão, a gente prefere as locuções adjetivas, porque faz parte do nosso cotidiano, a gente já usa exageradamente, tá bom? É errado isso, professor? Claro que não. Quando é que você vai utilizar um adjetivo correspondente como esse, professor? Quando você estiver trabalhando uma linguagem técnica ou quando você quiser mostrar que está utilizando uma linguagem formal, tá bom? Aí você faz uso desses adjetivos, tá certo? Do contrário, você nem precisa fazer uso às locuções adjetivas. É mais seguro. Numa produção de texto, optem pelas locuções, é mais seguro, você ter controle sobre a situação, tá bom? Vamos para cá, ó. Aqui dá para a gente responder sem precisar do texto. O soneto Acrobata da Dor revela, entre outras, uma das características notáveis do estilo poético de Cruz e Souza, que é a grande presença de adjetivos, colocados antes ou após os substantivos a que se referem. Observem estes 5 exemplos retirados do texto. Riso absurdo, gargalhada atroz, agonia lenta, macabras piruetas, tristíssimo palhaço. Aponte dois exemplos em que o adjetivo precede o substantivo. 2 exemplos em que o adjetivo aparece antes do substantivo. Onde é que nós temos isso, galera? Vamos eliminando aqui por partes. Vamos lá. Letra A. Riso absurdo. Quem é substantivo aqui, dos dois? Riso. Riso. Então, ó, o item 1 já não serve de resposta, né? A gente quer exemplo de adjetivo que aparece antes do substantivo. Então, riso, substantivo. Então, condena já o item 1. O 2, gargalhada atroz. Gargalhada. Gargalhada substantivo. Ok. Tá certo? Mais uma vez, condena. Agonia lenta. Qual o substantivo? Unia. Agonia também, substantivo. Então, 1, 2 e 3, condenado. Macabras piruetas. Qual o substantivo? Piruetas. Ó. Substantivo piruetas. Então, ó, o item 4, correto. E tristíssimo palhaço, substantivo. Palhaço, tristíssimo, funciona como adjetivo. Então, nós vamos responder a questão, tá certo? Com os itens 4 e 5. Então, alternativa é como resposta, ok? Então, se liga aí, esse daqui é fácil, tá certo? Aqui não tem um bicho de 7 cabeças. Observe aqui, triste palhaço, característica triste. Macabras piruetas, as piruetas tinham por característica serem macabras, digamos assim, tá certo? Então, aí, ok? Aí pra vocês darem um print depois, se quiserem analisar, tá bom? Vamos lá, print dado. Vamos para a próxima. Questão 4. Temos um texto de Luiz Vaz de Camões, né? Vamos ver se ele... A pintura e o poema, embora sendo produtos de 2 linguagens artísticas diferentes, participaram do mesmo contexto social e cultural de produção pelo fato de ambos... Nossa, velho, uma pergunta de literatura, cara.
Pergunta de literatura. Mas, como a gente viu... Vamos ver aqui. A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, participaram do mesmo contexto social e cultural de produção, pelo fato de ambos, Luís de Camões, século 1500, 1580, classicismo. A mulher com unicórnio. Galera, eu não lembro disso aqui não, de literatura não. Faz 10 anos que eu, mais de 10 anos que eu não dou aula de literatura, tá certo? Então seria uma questão para Celso. Eu vou ver as respostas aqui para a gente. Vocês estão tendo aula de Celso, só videoaula, né? Que é essa internet. Mas eu vou puxar para a gramática aqui o que tiver na resposta. Apresenta um retrato Sabendo ideal. agora que tá tendo videoaula de Celso. Como é? Eu tô sabendo agora que tá tendo essas videoaulas de Celso. Não, na verdade, tem umas videoaulas de Celso no canal, viu, galera? Eu coloquei até um aviso no horário. Olha no horário que a escola mandou para vocês, tem uma observação no final, que as aulas de literaturas, elas serão postadas vídeos no canal, justamente pelo fato de Celso não ter acesso à internet lá no sítio dele, entendeu? Aí tem lá umas videoaulas já. Vocês deem uma olhadinha direitinho. Sempre dão uma olhadinha no canal, porque às vezes nas quintas-feiras ele manda alguns vídeos que ele grava em outras escolas, ou às vezes até pelo celular em casa e manda a conexão de dados dele, tá certo? Então dá uma olhadinha lá que tem algumas videoaulas já. É só procurar por literatura no canal. Faz a pesquisa, coloca em vídeos, aí coloca literatura que aparece as videoaulas dele, tá certo? Então dá uma olhadinha só por segurança. Ok? Ele, inclusive, disse que estava montando uma torre de internet lá para ver se conseguia fazer isso. Eu vou até entrar em contato com ele essa semana para ver se já terminou. Ele disse que semana passada tinha instalado a antena e tudo mais, tá? Qualquer coisa eu comunico a vocês aí. Então, eu vou deixar essa questão aqui em aberto, tá certo? É uma questão de literatura. Eu não tenho controle para comentar, eu não vou comentar uma coisa aqui com vocês que eu não daria conta, tá? Então ele diz, ó, apresentarem um retrato ideal da mulher marcado pela sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão e vestimento da moça e os adjetivos usados no poema. Então, quanto à questão dos adjetivos, beleza. A gente poderia até discutir aqui algo relacionado, mas e a gente associar, a gente podia fazer uma associação, na verdade, a caracterização dela e tudo mais, mas é um comentário aqui que quem deveria fazer, quem deve fazer, na verdade, é quem domina o conteúdo de literatura, que é o professor Celso, tá bom? Então, essa questão 4 eu deixo em aberto aqui, galera. A resposta é a letra C. Tem um comentário aqui, ó, tá bom? Tem um comentário aqui. Ele fala alguma coisa sobre adjetivos quando remete ao texto, tá certo? Vocês podem até anotar isso aí, tá bom? Mas, repito, quando vocês tiverem acesso à literatura, ao contato com o Celso, isso é uma questão que pode ser cobrada a ele para se discutir, tá certo? Então, vamos para a quinta questão. Ora, meu amigo, isso é uma resenha, isso. Me ajude, camarada. Ó, vamos finalizar aqui, ó. Temos aqui o seguinte, ó.
No fragmento, contei, mas para me livrar do importuno marqueteiro, linhas 15 e 16, o adjetivo destacado expressa uma avaliação crítica feita pelo narrador. Nesse sentido, identifique os fragmentos em que o narrador faz uso desse mesmo recurso. Qual o mesmo recurso? De um adjetivo destacado, né, que caracteriza e que faz uma avaliação crítica de um termo substantivado, tá bom? Então, vamos lá. Onde é que tem uma situação igual a essa? Ok? Rapidinho, que falta menos de 1 minuto, galera. E aí? História urbana não acontece em nenhuma floresta desconhecida. Fui para casa impressionado com tal mau gosto e apetite comercial. Transmitir, enfim. Deixa eu adiantar aqui para a gente não... Verdadeiro